Um abraço, Jefferson. Então tá, gente, vamos lá. Eu quero começar pensando com vocês hoje no versículo que tá lá em Provérbios, capítulo... Eita, enganchou. Capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos, tá? Então é um fato. Ou nós vamos ser mulheres sábias, ou nós vamos ser mulheres insensatas, mulheres tolas. E aí, muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas o que é que eu vou fazer? Se eu não tô conseguindo ser sábia, se eu não tô conseguindo vencer as minhas crenças, será que eu tô fadada a ser tola? A destruir o meu casamento? Calma que tem jeito, tá? Se eu tive jeito, qualquer pessoa tem jeito. Nas nossas mãos, nós que somos mulheres, a gente tem a possibilidade de construir ou de destruir uma família. E eu não quero dizer com isso, por exemplo, que quando um casamento acaba é porque é culpa só da mulher, tá? Mas a gente que é mulher tem uma bênção nas nossas mãos. A gente pode erguer homens, a gente pode pegar homens que não tinham muito futuro. Quantas vezes você pegou e viu assim, mulheres que casaram com homens que não... Você olhava e dizia assim, ai, não tem tanta expectativa sobre esse homem. E por aquela mulher ser uma mulher sábia, ela construiu, ela fez ele subir, ela abençoou a vida dele, né? Foi ajudadora dele e ele cresceu. E quantas vezes o homem tinha muito futuro, mas casou com uma mulher assim, mais ou menos, e a mulher, no lugar de fazer o homem crescer, foi destruir. Então, nós mulheres, nós temos uma bênção, uma responsabilidade de construir, de edificar o nosso lar. Certo? E aí, muitas vezes, mesmo que a gente não escolha o caminho da tolice, e é sobre isso que eu quero falar com você, ainda assim a gente acaba tendo atitudes que ferem a nossa família, que ferem o nosso marido, ou você que é filha, fere os seus pais de alguma maneira, tá? Porque aqui ele fala a mulher sabe, ele não tá falando da esposa, ele tá falando pra mulher no geral. Então, você que é a mulher que tá aí, seja casada, seja solteira, se você já casou, já se separou, se você está pensando em ter família, se você não está pensando em ter família, o chamado para ser sábia é para todas as mulheres. O chamado, o propósito de ser ajudadora é para toda mulher. Ah, mas eu não sou casada ainda, vai ajudar quem? Você vai ajudar seu pai, vai ajudar sua mãe, vai ajudar dentro da sua casa. Vai treinar, que é para quando você casar, você já está no ponto, entendeu? Bem treinadinha. Então... você já se pegou falando algo ou fazendo alguma coisa que você já tinha prometido assim, isso aqui eu nunca vou fazer, não vou agir assim jamais. Tipo, às vezes uma atitude dos nossos pais ou de alguém que a gente conhece e diz assim, meu Deus, como que alguém pode fazer isso? Eu nunca vou falar desse jeito com meu filho. Nunca vou deixar que isso aconteça na minha família. Quando dá festa, você tá fazendo o quê? Repetindo exatamente igual. E aí, eu nunca achei alguém que me definisse tanto. A Marissa disse, já assim, né? Acontece, Marissa, com todo mundo. Eu nunca achei um versículo que me definisse tanto na minha vida como esse aqui do apóstolo Paulo. Sabe aquela hashtag me define? Sou eu na vida? Pronto. É esse versículo aqui, ó. Tá lá em Romanos 7, é o versículo 18 e 19. Gente, a Bíblia é muito atual. Ela é muitos dias de hoje. Olha o que Paulo falou. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu tenho o desejo, eu tenho a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Pois eu não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Traduzindo, Paulo estava dizendo assim, olha, eu já decidi, eu já pensei, eu já tentei de todas as maneiras, mentalizei de todo jeito fazer o que era bom, seguir os princípios da palavra, no caso de Paulo, ser um bom homem, no nosso caso, né, mulheres, sermos mulheres sábias, sermos mulheres cheias da palavra de Deus. Mas quando chega na hora do vamos ver, na hora que eu tô assim, diante da situação, faço tudo errado. Quem aí já passou por isso? Não me deixem sozinha nessa. Quem já passou? Me diga aí. Eu já passei altas vezes, muitas. Ainda passo até hoje, mas numa frequência bem menor, consideravelmente. Ainda tem muito que melhorar, mas já melhorou. A Marissa colocou que é triste. O Espírito Santo incomoda que a gente reconhece que erramos e temos, mais uma vez, que mudar essa atitude. Exatamente. Então, assim, isso é algo que acontece. É algo que é tão comum que está na Bíblia. Paulo, ele não colocou esse versículo à toa. O Espírito Santo não inspirou ele a escrever isso à toa. Inspirou para a gente entender que isso acontece sim, mas que tem maneiras de isso não se repetir na nossa vida. Por que isso acontece com a gente? Paulo diz assim, ó, o pecado que habita em mim. Qual é o DNA que a gente carrega? O DNA da Eva, cheio do pecado, da desobediência, de não ouvir o marido, de passar na frente, de fazer o que quer sem falar com o marido antes. Tudo
tudo vem lá da Eva, o DNA abençoado que ela deixou. Tem coisas boas, mas também, né, tem um DNAzinho mais ou menos. E aí, além desse DNA do pecado, a gente carrega o que mais? Padrões e crenças. O que é que são os padrões? São os hábitos que os nossos pais tinham. Não é só as palavras que eles falavam, são os exemplos que a gente viu eles fazerem. Então, você vai, dos seus pais você herdou o seu padrão de como você lida com o dinheiro, como você se relaciona com Deus, a maneira como você se relacionava com seus pais, como eles se relacionavam com Deus, estabelece padrões para a sua vida, tá? Também nos relacionamentos, como é que era o casamento dos seus pais, ou como é que é, né? No caso do meu, como era, porque eles se divorciaram, mas como é que era o casamento dos seus pais na infância? A sua casa era uma casa que tinha paz? Como é que era o padrão que você foi educada? Foi no padrão acho que é antigo, mas eu vou entregar a minha idade, mas eu vou falar. Quem aqui lembra daquele vídeo Havaiana de Pau? Era o padrão de correção lá em casa. Oi, Suzana, amiga, tudo bom? E aí, pode ser também o padrão, tá? O padrão da educação que você recebeu. Teve gente que foi educada só na conversa, né? Muito tranquilo, botava uns castigos aqui, outra lá. Já teve uma galera, não sei quem já foi do meu time, mas eu era do time da Havaiana de Pau. Quem mais era desse time? Havaiana, cinturão, vários objetos, utensílios usados na correção. Olha, a Iris disse que sim. Oi, amiga, te amo, viu? Eita, pastora Havaiana de Para, lá em casa também. Olha aí, tá vendo o povo tudo se identificando. Rapaz, foi uma geração que enfrentou desafios, a nossa. Antônia, tu tá rindo, né? Pois é. Ó, Dara, Suzana, amiga, quantas vezes choramos por causa das Havaianas? A Nai tá dizendo que sim, o Jefferson... A Antônia, todo mundo aqui, alguma vez na vida. Então, assim, isso foi gerando padrões na gente, que hoje, às vezes, mesmo que você tenha todo o entendimento, você tem estudo, você já leu livros, você tá na igreja, você lê a Bíblia, você enche a sua cabeça de conhecimento, mas ainda assim, o padrão, tanto bom como ruim, ele se repete, tá? E aí, como é difícil agir, né? Diferente do que o que a gente aprendeu. Um padrão que pra mim é muito desafiador era justamente esse que eu tava falando com vocês, a questão da educação. A minha mãe, ela tinha coisas boas, né? Por exemplo, ela me ensinou, me criou no padrão de ler a Bíblia todo dia, de ver na Bíblia todo dia. Olha aí, falando nela, está online. Oi, mãe. Oi, irmão mais novo, Levi. E aí, muitas vezes eu me vejo falando com as mesmas frases que a minha mãe falava. Tipo assim, olha, se eu for ir encontrar o que tu tá procurando e não tá achando, tu vai se ver comigo. Tem umas frases assim que praticamente eu acho que todas as mães elas foram educadas na mesma escola e parece que a gente que hoje é mãe repete a mesma frase, né? Verdade, viu, Denis? A dona Regina tem não a Miguel do Levi, mas com certeza ela tá do lado dele assistindo. E aí, quantas vezes eu me vejo repetindo as mesmas frases? E tem coisas que são boas e que a gente deve sim modelar os nossos pais. Mas aquilo que não é bom, aquilo que a gente viu que pode ser melhorado, a gente tem que melhorar. Assim como um dia o Azar vai melhorar a maneira como eu trato com ele, tá? Eu quero falar aqui com vocês alguns exemplos de crença limitante. Olha a mãe morrendo de rir, tá vendo? É ela, ó, tá aí online assistindo. Mãe, beijo, te amo. Obrigada por cada chinelada. Deu certo, tô viva. Bem educadinha, uma mocinha. Gente, vou dar aqui pra vocês alguns exemplos de crenças limitantes, certo? E aí eu separei umas aqui bem focadas na questão do relacionamento, tá? Primeiro, homem é tudo igual. Eu tenho dedo podre. Nossa, essa do dedo podre teve uma época que eu tinha certeza que eu tinha. Graças a Deus, Deus tirou essa crença da minha cabeça. É muito difícil ganhar dinheiro. Tem gente que tem a crença de que pra ter dinheiro, tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, tem que trabalhar 10, 12 horas por dia. É uma crença assim de hiperrealização. Tem a crença do dinheiro é sujo. Quem já ouviu da mãe? Menina, não paga nisso que o dinheiro é sujo. Só que aí a gente ficou com aquela crença, né? Não posso ter aqui comigo porque é sujo. Segundo, eu não consigo emagrecer e fazer dieta. Eita, que essa crença aí, conheço um monte de gente que tem, inclusive eu. Mas eu tô eliminando ela. Todo dia eu digo a ela quem é que manda. Eu não tenho foco. Outra crença que é muito, muito, muito difícil é a crença do vitimismo. E aí, gente, vitimismo é a pessoa que não assume
que a responsabilidade dela tá sempre jogando a culpa no outro, tipo assim, o Adão, a Eva e a serpente. Adão, o que foi que tu fez? Ai, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que foi que tu fez? Ai, foi a serpente. Só a serpente mesmo que era o próprio Satanás incorporado que assumiu o que era de verdade, né? E aí, então essa é a crença do vitimismo, de sempre jogar a culpa no outro. A crença de guardar ressentimento. Eu lembro de uma pessoa que eu trabalhei que tudo ela dizia assim, vou anotar no meu caderninho, vou guardar no meu bolsinho. E era uma brincadeira, mas no final das contas, se tivesse qualquer discussão com ela, ela puxava assim qualquer frase, qualquer coisa que você tivesse dito há 3 meses atrás, estava tudo lá anotado no caderninho dela. Então, a gente não pode, tá? Também ter essa crença de guardar ressentimento. Outra, crença da escassez, a pessoa que não é generosa, que ela acha que se ela compartilhar o que ela tem vai faltar. Gente, por exemplo, eu já tive a crença da escassez, por exemplo, com relação ao conhecimento. Eu dizia assim, não, eu gastei tanto tempo para ler esse livro, para aprender sobre isso, por que eu vou dar, assim, pro povo, de qualquer jeito? Menina, já a família tá todinha aqui, ó, o Pedrinho chegou. Foi só falar da Havaiana de pau, que a minha família inteira apareceu, viu? Faz sentido. Tá todo mundo aí, eles estão aí de testemunha. Então a gente já falou da crença do vitimismo, a crença de guardar ressentimento, a crença de conexão com as pessoas erradas. Você se liga, se conecta toda a vida, você nas amizades, nos relacionamentos, no trabalho, de um jeito ou de outro você consegue se conectar com pessoas, por exemplo, que não te tratam bem, que não te valorizam, que subestimam o seu valor, né? Que de alguma maneira constrói um relacionamento abusivo. Gastar tudo ou mais do que o que recebe é uma crença limitante, você que gasta tudo, tá? O certo é a gente sempre ter uma reserva. Achar que sabe de tudo, já vivi essa crença. Não, eu não dizia ela assim descaradamente, né? Olha, sei de tudo. Não, mas a questão é que quem tem essa crença no inconsciente não aceita ser corrigido. E aí durante muito tempo eu fui uma pessoa muito difícil de conviver, porque você não podia me dizer nada que eu revirava os olhos. A pobre da minha mãe que o diga, né, mãe? Eu era craque nisso. E aí, você lembra de mais alguma crença limitante? Quem lembrar, escreve aí nos comentários. Tô vendo que tá chegando uma galera aqui. Sejam bem-vindos. O tema de hoje tá aqui embaixo. A gente tá falando sobre crenças limitantes. A Nay tá dizendo aqui, eu gasto tudo e mais um pouco. É uma crença que foi instalada na nossa mente de que a escassez era tão grande que tudo que vinha tinha que ser gasto, tudo que vinha tinha que ser gasto, né? Puxou a mãe. Puxei a mãe em quê, menino? Em tudo, né? Na beleza. E aí, gente, vamos lá. A crença, ela interfere diretamente em como é que a gente se vê, certo? As crenças que você tem ao seu respeito e sobre o mundo no geral, elas estão dirigindo a sua vida. E isso está lá no versículo de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é, né? Ó, o pessoal está completando aqui. Crença de não se achar merecedor, essa é punk, porque nunca as coisas dão certo para você. Nunca você é alguém na vida. E muitas vezes essas crenças, elas originam de frases que a gente ouviu, de alguma briga que alguém teve com a gente, tipo assim, às vezes pai e mãe na hora da raiva solta aquela palavra que não é o que ele acha de verdade, mas como ele tá com raiva ali naquela hora, ele acaba que libera sobre a nossa vida e marca, tá? Então, porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Está lá em Provérbios 23, capítulo 23, versículo 7. Consciente ou inconscientemente, as nossas crenças estão por trás das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos comportamentos. Elas dirigem tudo e das nossas reações. Quem aí tem dificuldade na hora de reagir, né? Se eu estiver assim no momento que eu tô tranquila, que eu tô preparada, eu super fico compenetrada, bem equilibrada. O problema é quando é uma situação assim que leva você ao seu limite, que leva você ao limite da raiva, ao limite do medo, da ansiedade. Aí a questão é que nessas horas é que, quando a gente reage no inesperado, aí é que o negócio de destroço bem grande. Porque a crença toma conta de tudo e o seu cérebro não permite, não dá. Como ele precisa dar uma resposta rápida, ele toma a decisão lá do jeito que ele pode, ele nem consulta o seu raciocínio, ele não dialoga com ele mesmo e ele vai. Isso se chama o quê? Impulso, agir por impulso, né? Como a gente fala. E é isso mesmo, você não teve tempo de raciocinar sobre aquilo ali. E aí muitas vezes a gente tá vivendo a vida o quê?
mais reagindo do que agindo com inteligência, tá? E a gente só consegue agir com inteligência quando a gente desenvolve autoconhecimento, inteligência emocional, inteligência espiritual. E aí, como é que as nossas crenças dirigem a nossa vida, tá? Grava bem isso, escreve num papelzinho se for preciso. As suas crenças, elas orientam o seu pensamento, certo? Os seus pensamentos, eles dirigem os seus sentimentos, ele organiza tudo que está aqui dentro do seu coração. Os seus sentimentos, eles vão se transformar em ações e as suas ações são os seus resultados hoje, tá? Aquilo que você vive hoje, seja nos seus relacionamentos, no seu dinheiro, no seu corpo, na sua vida com Deus, é fruto das suas crenças. Os seus resultados hoje, tanto faz eles serem bons ou eles serem ruins, eles são fruto das suas crenças. Eu gosto muito de uma frase que, acho que é o Caio Carneiro que ele fala, ele diz assim, tudo isso é porque você merece. E aí ele disse que era uma frase que a mãe dele falava muito pra ele. E era tipo assim, meu filho, você conquistou muitas coisas, parabéns, é porque você merece. Meu filho, você errou em tantas coisas e, sei lá, perdeu dinheiro, terminou uma amizade que não precisava terminar. Meu filho, realmente isso é o que você merece, porque você plantou. Então, tudo que a gente vive, todos os nossos resultados são fruto das crenças que a gente carrega. Calma, não se desespere que tem jeito, tá? Quero saber aí, só os corajosos que vão escrever, tá? No comentário. Mas se você não quiser escrever, não tem problema não, pode só pensar. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 nos seus relacionamentos, qual nota você daria? Escreve aí pra mim, vou até beber uma água pra esperar você dar a sua nota. Os corajosos, né? Porque nem todo mundo tem coragem. De 0 a 10, tá? Como é que tá o seu relacionamento? Pode ser relacionamento de amizade, pode ser casamento, pode ser relacionamento com os filhos. Tá bem variada, hein? Quem mais aí vai colocar a nota? Pode colocar, tô observando. Nos antigos 4, 10, 8, 9, 5, 9, 5, 7, 9. Tá bem misturado, né? 8. E, gente, olha só. A questão dessa nota, certo? O bom da gente saber que é nossa responsabilidade, que é pelo que a gente merece, significa dizer que se tá ruim, eu posso melhorar, tá? Eu posso mudar, eu tenho poder para agir, eu não dependo, do destino que vai acontecer, daquilo que vai aparecer na minha vida. Não, hoje você tem o poder de mudar essa nota que você deu pro seu relacionamento, certo? Você tem total poder. Basta o quê? Basta você desenvolver o seu espírito e a sua alma, tá? As suas emoções. Porque muitas vezes a gente tem uma conexão muito boa com Deus. A gente lê a Bíblia, a gente ora, né? A gente faz até jejum, acorda e ora na madrugada. Mas a gente não desenvolve bons relacionamentos porque emocionalmente a gente não deixa Deus entrar na nossa vida, certo? Tô amando ver a nota aí de vocês. Tá? E todas essas notas, olha só. Não tem nada tão ruim que não possa melhorar, né? Que não tenha jeito, que não tenha salvação. E não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, essa é uma frase que eu quero que vocês guardem, tá? E aí, vamos pensar aqui. O que é que são crenças? Crença que eu tô falando aqui com você não tá relacionada à religião. A crença do fulano de tal é no evangelho, é em Jesus. Do outro fulano é em outra coisa e tal. Não é isso. Crença é a nossa programação mental em forma de circuito neural. Traduzindo, que é um negócio muito científico, né, esse jeito de falar, é tipo assim, imagina que na sua cabeça, aqui no seu cérebro, tem aqueles armários cheios de arquivo, de pasta de arquivo. Lembra que você puxa assim uma gaveta e tem várias pastinhas, geralmente por ordem alfabética? Pronto, isso aí é a sua mente. E aí na sua mente você tem vários arquivos. Esses arquivos correspondem a tudo que você viveu, tudo que você ouviu na sua infância, principalmente o que foi falado pelas autoridades. Isso foi formando crença, tá? As crenças estão lá nesse arquivozinho. Aí imagina, por exemplo, eu, Priscila, tô aqui no meio de uma discussão com o Tess, meu marido. O meu cérebro, antes de reagir, ele corre, né? Ele vai lá nos padrões, naquilo que ele tá acostumado a agir, abre a gavetinha e procura a pastinha casamento.
Aí ele puxa essa pasta casamento, ele olha como é que é o padrão normal, vê a receita, né, o que é o manual, o que é o correto, ele na cabeça dele, na minha cabeça no caso, vai lá e direciona o pensamento, que direciona a fala, a ação e tudo mais. Então, crença é um arquivo que está embutido aqui na sua cabeça, que é consultado todas as vezes que você precisa tomar uma ação, que você precisa ter uma atitude. Aí o que que acontece? Se a crença, se o que eu tenho guardado aqui de casamento, de como foi o casamento dos meus pais, é uma crença dolorosa, é uma crença distorcida, né? Por exemplo, eu sei de mulheres que, graças a Deus, lá em casa não foi assim, mas eu sei de mulheres em que a mãe era mais forte que o pai. Então, a crença que está nela é que quem manda é a mulher. E por mais que ela leia a Bíblia, que ela escute que ela tem que ser uma mulher sábia, que ela saiba que ela precisa ser submissa, ela não consegue agir assim, porque lá no inconsciente guardado, lá no armáriozinho do casamento tá isso. E aí o armário tem os arquivos de tudo. De dinheiro, de como você trabalha, de como você se relaciona com as outras pessoas, como você acredita em você mesmo, tá? Por exemplo, quando você tem uma crença distorcida sobre quem você é, na sua identidade, naquilo que você merece, geralmente quando a pessoa recebe um elogio, ela diz assim, ah, não, é a maquiagem, ah, não, é outra coisa. Não consegue reconhecer aquilo, ela não consegue receber. Por quê? Porque a crença dela é de não merecimento, como eu acho que foi o Pedro que colocou aí. É uma crença limitante. Eu não mereço, eu não sou capaz, eu não posso ter isso, eu não sou digno, tá? Geralmente essas crenças, elas são causadas por dores lá na nossa infância. Outro dia eu vou fazer uma live só sobre essas questões. Estou lendo um livro maravilhoso, que depois eu vou aqui, acho que ele vai dar assim umas 10 lives, que é A Raiz da Rejeição, que é da Joyce Meyer. Ó, a Amanda, toda vida eu troco, mas é a Amanda, não é a Ana Maria. Hoje eu acertei. A Amanda colocou aqui. Cara da minha mãe, estude e trabalhe, não deixe homem nenhum te mandar. Ah, isso aí. A lá de casa era assim, ó, eu pago colégio caro pra você ter dinheiro e não deixar ninguém mandar em você. E aí a gente vai seguindo, porque a crença foi repetida, repetida, repetida. A Aninha tá colocando. Lá em casa, a minha mãe sempre falava, quem manda é a mulher. Olha aí, é difícil. Por quê? Porque quem era o nosso exemplo, quem era a pessoa que ia mostrar pra gente a maneira de agir, falou daquilo que era a realidade dela. E os nossos pais, eles não fizeram isso por mal. Mas, por exemplo, as nossas mães, provavelmente elas falaram isso porque elas já ouviram de alguém, ou porque elas foram muito feridas, e para proteger a gente, filhas mulheres, de serem feridas por outros homens, elas inconscientemente repetiam essas crenças. Elas queriam proteger a gente, mas na verdade elas estavam criando padrões distorcidos, certo? Lá em casa, a minha mãe sempre falava, quem manda é a mulher, a da Ana, já li essa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa entender que essas crenças, por mais que você nem lembre do que aconteceu lá na casa dos seus pais, elas ainda estão vigentes na sua vida. Então, pensa aí comigo. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para as casadas. Tem mulher casada aí? Eu já vi um bocado. Peraí que alarmou aqui o negócio. Deixa eu ajeitar aqui para não coisar de novo. Só um minutinho, minha gente. Pronto, voltei. Deu uma travada, mas voltou. Era um alarme. Todo mundo aí? Voltou direitinho? Eu tinha a crença do não merecimento. Meu esposo dizia que eu tinha complexo de inferioridade porque eu não sabia receber o elogio. Mas é isso mesmo. Quando a gente tem quando a nossa autoestima tá lá embaixo, quando a gente não sabe do que a gente merece, é muito difícil. Nem tá aqui nas minhas anotações, não, mas vou falar rapidinho aqui pra vocês. A gente tem 3 níveis de crença. Crenças de identidade, tá? De quem eu sou, né? Crenças de capacidade, o que eu posso, e crença de merecimento, o que eu mereço ter, tá? E aí são esses níveis, tá? Então, para as casadas, eu quero perguntar aí pra vocês, agora que voltou. O seu casamento é diferente ou é parecido com o dos seus pais? Tá mais pra igual, tá médio ou não tem nada a ver? Me digam aí. Meu copo hoje tá discreto, hein? Um balde de água, gente. Diferente. A Thelma já colocou aqui que tá diferente dos pais dela. A Camila também colocou que tá diferente. A Ju colocou que tá diferente. A Antônia tá muito diferente, né, Antônia? Graças a Deus. Diferente. Diferente, né, Amandinha? Não tem nada a ver. Graças a Deus.
tá? E aí, isso é um bom sinal. É sinal que a gente tá, ó, muito diferente. Eita, minha mãe entrou. Tamo junto, Iris. A minha mãe tá assistindo aquela live todo dia. Se eu falar qualquer coisa que eu não devo, depois ela fala comigo no WhatsApp. Graças a Deus é diferente. Eu sempre pedi a Deus um marido diferente do meu pai. Glória a Deus. E aí, vamos lá. As solteiras, tá? Também eu sei que tem umas solteiras por aqui. As solteiras, quando você tá namorando, o seu relacionamento se parece ou não com o dos seus pais? Ou como é que você se sente em relação aos seus pais? Tem alguma solteira aqui, que eu separei aqui um exemplo pra dar, mas só vale a pena se tiver solteira. Não sei se hoje vieram só as casadas. Virou outra pessoa, né, Amandinha? Verdade. Graças a Deus. O processo de autoconhecimento e de inteligência emocional, gente, destrava muito. Ó, tem uma solteira, duas solteiras. Ah, então pronto, vale a pena falar, tá? Gente, com relação a quem tá solteira, eu fiz a pergunta, né, para as casadas e tal. Eu quero usar um exemplo meu de repetição de padrão e de como o nosso relacionamento com os nossos pais, ele afeta muito, muito, muito o nosso relacionamento com outras pessoas. Principalmente a mulher, o relacionamento que ela tem com o pai dela afeta totalmente o relacionamento que você vai ter com outros homens, porque o seu pai é o primeiro homem que você conhece, é o padrão que você tem ali, certo? Então vamos lá. Eu vou te dar aqui o meu exemplo. Teve uma época da minha vida que eu passei mais ou menos uns 6 anos sem falar com meu pai. E era brigada mesmo, de muito orgulho, de não falar. De ambos os lados teriam assim, um coração muito duro, eu era muito dura, cheia de rancor, cheia de raiva. E eu dizia assim, não vou ceder nem a pau. E ele do lado dele também tinha a razão dele, tinha as questões dele, das coisas que eu fazia ele não concordava. E aí criou um muro, né, na frente assim, entre um e outro. E aí a gente era muito orgulhoso e geralmente rolava muito desprezo. Questão assim de não ligar, de não falar, de mesmo um sabendo que o outro estava precisando, a gente não conversar. E aí, imagina como é que era o meu namoro nessa bendita dessa fase, tá? Eu acho que aqui não tem ninguém dessa época da minha vida, não. Talvez o Pedrinho, mas nem sei se ele lembra. O meu irmão que é encostado a mim é que lembra mais, o Pepe. E aí, eu lembro que bem nessa época eu tive um namoro que era, assim, um caos. Primeiro, era praticamente um relacionamento abusivo. Eu não era bem tratada, eu não era valorizada. O namorado que eu tinha, ele nunca tinha tempo pra estar comigo. Todas as outras coisas eram prioridade. Tudo era outras coisas. Então, assim, tudo que eu vivia com meu pai, todas as crises, todas as dores de rejeição que eu vivia naquela época com meu pai, eu transferia para todos os meus relacionamentos. Trabalho. Eu não trabalhava em nenhum lugar que eu fosse valorizada. Eu era uma das melhores alunas da minha sala. Tirava 10 em tudo, mas eu só conseguia estágio de grátis. Gratuito. Por quê? Porque eu mesma não me valorizava. Eu me colocava tão pra baixo, tão pra baixo, tão pra baixo, que, gente, todas as minhas amigas olhavam pra mim e diziam assim, mulher, termina esse namoro. Esse menino tá te fazendo de gato e sapato. Só que eu não enxergava. Sabe qual era a minha resposta? Eu dizia assim, eu não tenho força pra terminar esse namoro. Tá? Alguém mais já passou, ou vive, ou já foi lá no passado, algum relacionamento assim? Gente, isso é relacionamento abusivo, tá? Não é o tema aqui da live, mas é sim. E tem muita gente vivendo relacionamento abusivo sem perceber. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vai ficar salvo? Vai sim, 24 horas, viu? E eu vou tentar deixar lá no canal depois por mais 48 horas. Ó, a Iris está dizendo aqui que já passou. A Regiane diz assim, eita, vejo eu aqui, no momento dos trabalhos. A Iris diz, 14 anos de um relacionamento assim. Gente, é muito difícil. E olha só, aí, Pri, como foi que tu fez pra resolver? Na verdade, não foi o que eu fiz pra resolver, né? Foi como foi acontecendo na minha vida. A partir do momento que eu refiz o meu relacionamento com meu pai, que eu liberei perdão, tudo começou a mudar, começar no trabalho. Tá? Eu consegui o emprego que eu queria, numa empresa que eu era valorizada, que eu tinha realmente o cargo de design de moda, que é a minha formação, que eu fui reconhecida, né, como alguém que tinha capacidade para gerar aquilo ali. E mais do que isso, alguns meses depois do processo de perdão e por causa do processo de perdão, eu me aproximei do Tess, a gente ficou amigo, a gente namorou e a gente é casado até hoje. Então, assim, o perdão, ele transformou completamente a minha vida. É um tema assim que eu não vou contar a história aqui todinha, não, que dar uma live todinha só sobre perdão, vou deixar para outro dia. Mas a questão é como a crença, aquilo que eu carregava, a imagem que eu carregava do meu pai,
eu traduzi em outras pessoas. Ai, Pri, quer dizer que a culpa do relacionamento abusivo era do menino? Não necessariamente. A culpa de você não conseguir um emprego bom era do seu patrão, que era uma pessoa ruim, que era uma pessoa do coração duro? Também não. A questão era que eu tinha crenças que eu atraía esse tipo de coisa. Gente, pensa, só atraía coisa ruim. Tinha um imã, sabe? Um imã, pronto. Chamava. A Ana tá dizendo aqui, ó, já tive um namoro abusivo. Eu pensava assim, Deus no céu e ele na terra. E perdia muito a Deus pra me libertar. Gente, eu lembro que no final do namoro eu já tava sofrendo tanto que eu orava, eu chorava, eu pedia assim, Deus, por favor, me liberta, porque eu não tenho força pra resolver isso. Até que Deus resolveu agir e o menino, tipo assim, não aguentou mais ficar comigo, que eu era muito doida nessa época, cobrava demais, exigia demais, sugava assim, o juiz era meio atribulado, né, como o povo diz, e ele terminou o namoro. Eu pensei que eu ia morrer, mas nada que brigadeiro com Coca-Cola e um bom amigo, muito filme de comédia, seus melhores amigos fazendo noite do pijama na sua casa não resolva. Foi tudo que resolveu. E claro, Deus, né? Antes de todas essas coisas, relacionamento com Deus. E aí, claramente, né? A gente viveu um relacionamento abusivo. E graças a Deus que a maioria aqui já viveu e já passou. Mas a gente tem que estar sempre alerta, sempre observando para onde é que as nossas crenças estão nos levando. Por quê? Porque uma crença, quando ela não é tratada, ela faz você repetir. Então, assim, quando eu casei com o Técio, eu não estava totalmente alinhada ainda tinha muitas coisas para ajeitar. Graças a Deus, Deus me deu um marido assim, de uma paciência maior que a de Jó. Um homem assim que eu vou te dizer, se o Técio fosse dominante como eu sou, o casamento teria acabado nos primeiros meses. Não tinha nem casado, tinha terminado logo no namoro. Então, assim, muitas crenças que eu ainda tinha, muitos vícios que eu tinha de comportamento, de agir, foi sendo tratado no casamento e é tratado até hoje. Você tem ideia, até uns cala sua boca eu tive que ouvir, porque eu era muito pra frente, porque eu não respeitava, porque o que eu tinha ouvido dos meus pais, a minha mãe não era assim, mas o que eu tinha ouvido? Não deixe ninguém mandar em você, você é muito inteligente, nunca aceite que a opinião do outro prevaleça sobre a sua antes de você argumentar muito. Então, assim, tô pensando, eu tenho que falar. Se eu não falar aqui, eu vou morrer, eu vou explodir. E hoje eu já aprendi a, né, segurar mais a onda. E aí, você já se viu num beco sem saída, desse jeito também, né? De olhar e dizer assim, eu quero esse relacionamento, eu quero fazer dar certo. Foi como eu me vi no começo aqui do casamento com o Técio. É o homem da minha vida, é o amor da minha vida, e eu tô jogando tudo por água abaixo porque eu não consigo agir diferente. Tô repetindo as mesmas coisas que eu fazia antes. E aí eu tive que buscar muito a Deus, ler muitos livros, e com a ajuda do Técio e dos meus mentores, né, que trabalharam muito a questão emocional em mim, as coisas foram melhorando, né? E aí, como é que a gente se desfaz dessas crenças? A gente já viu tudo de ruim que uma crença errada pode causar. Tem mais umas coisas, mas eu não vou assustar tanto vocês aqui, não. E aí, como é que a gente trabalha? Primeira coisa, né? No meu caso, foi liberando perdão pro meu pai. Se você tem pendência com algum dos seus pais, seja o pai, seja a mãe, vai lá, resolve logo. Ai, Pri, não tenho como falar com os meus pais. Existem ferramentas. Ah, meu pai ou minha mãe já faleceram, eles não estão mais aqui, ou eles moram muito longe, ou eu não sei nem que eles são. Existem ferramentas que a gente pode usar, pode fazer para desligar o seu coração emocionalmente isso, para você liberar perdão, tá? Então, e aí, as crenças que eu tinha, elas foram mudando, como eu disse para vocês, com inteligência espiritual e inteligência emocional. Sem essas duas coisas, eu não conseguiria sair do buraco que eu mesma tinha me colocado. E aí, o que a inteligência emocional diz, certo? A questão positiva que ela diz. Ela fala que o nosso cérebro, mesmo, por exemplo, o nosso corpo adulto, a mulher depois, por exemplo, de uns 21 anos, ela parou de crescer. Ela já tá toda madura, toda pronta. E, infelizmente, a gente só cresce pros lados, né? Mas, enfim. Mas crescimento que eu digo assim, de estatura, de formação de corpo e tudo acontece até os 21 anos. Só que o nosso cérebro, ele continua se modificando, ele continua melhorando, ele continua amadurecendo, ele continua crescendo. O nome disso que a neurociência dá é neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se regenerar. A Aninha colocou aqui, ó. Eu quero muito liberar perdão para minha mãe. A Aninha tá no curso do Desafio 21 Dias, né, Ana? Tá, sim.
Ana, a gente vai ter um dia lá dentro, um exercício só pra gente fazer isso. Vai dar tudo certo. Daqui pro final do curso vai funcionar. E aí, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender coisas novas, de melhorar, de modelar. Qual é a prova viva disso? Euzinha aqui. Eu que era a rainha do gritar, do bater os pés, de não aceitar ser corrigida, de ter muitas crises de ira, de N outras coisas, de falar alto, de gritar muito. Então, todos os dias eu tô quebrando essas crenças. Todos os dias eu tô quebrando os meus hábitos errados. E aí, é isso que a inteligência emocional diz. Isso que os autores falam, que o cérebro tem capacidade para reaprender, para mudar. Deus, ele é tão lindo que ele dotou a nossa mente, o nosso cérebro, com a capacidade de se refazer, de se reestruturar. E de mudar completamente a rota que a gente estava indo. Eu estava indo para a rota da morte. Por quê? Porque esse tipo de atitude, esse tipo de sentimento, de crença, ele gera doença no nosso corpo, tá? Ele gera dor física, né? Existem doenças que comprovadamente são sentimentos que foram guardados. Por exemplo, eu sempre cito aqui para vocês o CA de mama, tá? Mulheres que têm CA de mama, provavelmente elas guardaram rancor no coração, ou elas tiveram pais muito opressores, que magoaram, que maltrataram, ou maridos assim também, mulheres que sofreram muitas dores emocionais, que foram muito feridas, que foram, tipo assim, massacradas, colocadas assim num patamar de ser um nada, de ser uma coisa assim que não merecia nada, e aí essa dorzinha ficou guardada no coração delas, e enraizou, até que gerou uma dor, uma doença, que o corpo emocionalmente não aguentou, e aí se transformou num CA. E aí a gente vê tantas outras coisas, né? CA de estômago, fala que está relacionado a pessoas que guardam, que engolem a raiva, não é nem que ela guarda, ela engole. Ela não coloca pra fora, aquela raiva fica ali guardada nela, fica ali guardada, e aí vai virando CA. Então, assim, a questão é que muitas vezes as nossas crenças estão levando a gente para um caminho de morte. Eu estava indo para um caminho de morte, para um caminho de dor, de doença, de depressão. Só que graças a Deus, né? Deus interveio, Deus teve misericórdia. Hoje, pode ser que Deus esteja me usando aqui para falar para você que você não precisa terminar por esse caminho, você não precisa ir pelo caminho da depressão, da tristeza, né? De destruir os seus relacionamentos, de destruir a sua família, o seu casamento, simplesmente porque você não consegue se controlar. Tem jeito. Se eu tive jeito, qualquer pessoa tem jeito. E o que a Bíblia fala? O que a sabedoria bíblica diz? Lá em Romanos 12, versículo 2, essa versão que eu vou ler para vocês aqui é da Bíblia, a mensagem, ele fala assim: não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai sempre o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Isso aqui é lá em Romanos que diz: não se conforme com o padrão do mundo, não se conforme, não tome a forma desse mundo. O que é que o mundo diz? O mundo está dizendo por aí que família não tem tanto esse valor, que família não é homem com mulher, que família pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, que família não precisa ter a bênção de Deus, que a mulher ela precisa ser empoderada, que ela precisa ter muito sucesso e depois ela pensa em casamento. E não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós somos criadas para ser ajudadoras. Uma mulher que não cumpre o seu propósito de ser ajudadora, seja na casa dos seus pais, seja no seu casamento, seja uma mulher que o marido já morreu ou que é divorciada, ajudando, cuidando dos seus filhos, ser ajudadora aonde você estiver, no seu trabalho, né? Com as pessoas que estão ao seu redor, se você não cumpre essa missão, você não vai conseguir ser feliz. E adivinha como é que eu sei disso? Porque eu não era ajudadora, né? Esses dias eu coloquei um post que eu disse assim, coisas que você precisa fazer para ter um casamento saudável. Eu disse assim, não seja uma ajudadora, não seja pedra de tropeço. E eu era pedra de tropeço. Quantas vezes o Técio queria crescer, queria avançar e eu puxava para trás? Por quê? Por causa das minhas crenças limitantes, por causa da minha falta de achar que merecia, que dava para ir, aí puxava para trás. Então nós somos chamadas para sermos mulheres sábias que constroem o lar em cima dos princípios de Deus, tá? E aí tá bom, Pri, mas se é um negócio assim tão simples, é só eu resolver minha inteligência emocional, minha inteligência espiritual, por que tem um monte de gente que tá aí sofrendo, que não consegue? E aí a resposta é porque a gente quer resolver o problema no sentido inverso. Vou explicar.
A gente quer resolver o fruto, tá? O frutinho que tá bem aqui assim da árvore, o fruto, sem mexer na raiz. E não dá. Você não vai mudar o fruto que você tá dando, o resultado que você tá dando hoje, se você não mudar a raiz. A palavra de Deus diz o quê? Que você conhece uma árvore pelos seus frutos. Ou seja, você sabe como é a raiz daquela árvore. Uma mulher, como é uma mulher tola? Qual é os frutos que ela dá? Fruto de reclamação, de briga, de contenda, discussão. Ela não se arruma, ela tá sempre insatisfeita, tá sempre arranjando briga com todo mundo. Isso é fruto, isso é só a pontinha do iceberg. O problema mesmo tá lá embaixo, lá na raiz. Eu achava que se eu resolvesse as palavras com que eu falava, ia dar tudo certo. Eu passava os dias assim, não vou falar, não vou falar, não vou reclamar, não vou reclamar. Mas o problema estava lá na raiz, estava na crença que estava no meu coração, na raiz de amargura que eu carregava. Aí eu me esforçava, fazia força, né? Para não reclamar, para não brigar, para não discutir. Dava 2 dias, fazia tudo de novo. Por quê? Porque eu não tinha mexido na raiz. O nosso problema é que a gente quer resolver o superficial. A mulher acha que se ela cortar o cabelo, né, até ajuda, pode ser que ajude. Ah, eu vou cortar aqui meu cabelo, vou pintar de louro e pronto. Vou ser outra mulher a partir de hoje, vai mudar minha vida todinha. Vai nada. Só mudou o externo, né? O interior tá lá. Você vai gastar rios de dinheiro, vai comprar todas as roupas que tiver no universo, vai fazer todas as cirurgias plásticas e no final, se você não resolver o problema do seu coração, não vai funcionar. Você vai voltar e vai viver o mesmo ciclo de novo, tá? Então, por exemplo, as meninas aqui que já viveram relacionamentos abusivos e ainda não se casaram novamente ou ainda não estão namorando, trate das suas questões emocionais. Porque senão você vai arranjar outra pessoa igual ou pior a quem você estava antes. Não adianta você arranjar outro namorado. Não é trocando de relacionamento que você vai resolver o seu problema. É resolvendo o interno, a sua raiz, certo? De dentro para fora. E aí, vamos pensar aqui. O que é que você tem muita vontade de fazer e não consegue? Começa, mas para. Pensa aí. Tá? No meu caso, por exemplo, o que é que eu lembro que no começo que eu tinha muita vontade de fazer e não conseguia? É parar de reclamar. Parar de brigar, de ser o carão andante. Então, o que é que era muito difícil para mim? Era isso. Hoje em dia, né? O que é que é a sua dificuldade hoje? O que é o seu desafio? Quem tiver à vontade pode escrever nos comentários. Quem não quiser também não tem problema, que eu entendo que às vezes são questões particulares. Falar em público. Já tive... Gília, tu acredita que quando eu acho que quando eu tinha uns 15 anos, eu fingia crise de garganta para não apresentar trabalho na escola. Fingia doença. Eu passava mal, assim. Se dissesse assim, tem que falar para 5 pessoas, eu morria. Hoje em dia, tô de boa. É um processo. Quais são as crenças que estão te dominando hoje e te impedindo de ser tudo que Deus sonhou que você fosse? A Thelma colocou aqui, ó. Lê um livro, nunca termino. Me ajuda. Tô te ajudando, hein? Tu tá lendo, mulher. Tá lendo o livro de Provérbios. É um livro. Amanda colocou aqui, ó. Hoje não mais, mas tornar a vida financeira em uma só foi difícil, mas é libertador. Eita, essa daí é boa. Bem lembrada, Amanda. Gente que diz assim, não, seu dinheiro é seu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. E tem mulher que diz assim, o meu dinheiro é meu dinheiro e o seu dinheiro é nosso dinheiro, né? Essa crença de não misturar. Gente, não, uma casa que não tem os dinheiros do marido e da mulher junto, onde não existe essa confiança, essa confiabilidade de administrarem juntos, não existe a bênção de Deus, viu? Isso aí não é de Deus não, bem lembrada, Amandinha. Quais são os padrões que você está simplesmente repetindo e não consegue se desfazer? Eu vou citar aqui alguns, que são coisas que, infelizmente, algumas mulheres ainda passam nos seus relacionamentos. Como é que... Meu dinheiro, meu problema. Eita, verdade. Graças a Deus aqui em casa, a gente, com relação assim, a dinheiro, essa crença limitante não existiu. Então, assim, ó, quais são as crenças ou os padrões, tá? Eu separei aqui alguns padrões que pode ser que você já tenha repetido ou que você tá no rumo de repetir, tá? Traição, mentira, dificuldade financeira, divórcio, alcoolismo, brigas, reclamação, tá? Então, tudo isso são padrões, tá? E aí, uma coisa pra gente pensar aqui, que geralmente é uma das crenças que ficaram mais fortes.
Qual foi a frase que você lembra assim com mais clareza que você mais ouviu na sua infância? Dá um tempinho aí pra você se lembrar qual foi a frase. Eu tenho algumas aqui. Quando eu era criança, eu tive, sei lá quantas pneumonias. Mãe, escreve aí quantas eu tive. Eu acho que foi 2, que eu não lembro, não era muito pequena. Ou seja, eu vivia doente, vivia internada. A pobre da minha mãe vivia em hospital comigo. Eu não comia um monte de coisa que eu passava mal. Ou seja, era uma criança fraca, franzina, maguinha, réu. E aí eu lembro que eu sempre ouvi dos meus pais, não faço não, você pode se machucar. Não vá pra cá não, a bichinha. Ou então quando eu caí, eles diziam assim, é porque a bichinha é fraquinha mesmo. Ela é fraquinha. E aí, essa crença ficou implantada aqui na minha cabeça. E, por exemplo, eu sempre fui muito forte para muitas coisas, mas para exercício físico eu tinha uma limitação, que eu dizia assim, ai, eu não consigo. Ai, não é pra mim. Ai, não, musculação não dá pra mim, não. Eu não nasci pra isso. E olha só, era só uma crença limitante. Todo mundo é capaz do que quiser fazer, desde que se disponha aí com afinco. As meninas estão colocando aqui, ó. Não dependa de homem. Olha, minha mãe disse, 2 pneumonias, né, mãe? Tô vivinha, graças a Deus. Os pulmões estão bem direitinho também. Glória a Deus. Cresci que foi uma beleza, né, mãe? Achava que não ia vingar, ficou grande, enorme. Criança não sabe de nada, não se mete em conversa de adulto. Olha aí como essa crença tem a ver com o fato de você ter dificuldade de falar em público, né? Tipo assim, sempre mandaram você calar a boca, sempre disseram que a sua ideia não era importante, que o que você tinha pra falar não merecia ser ouvido. E aí isso entrou tanto na sua cabeça que até hoje, mesmo você sendo uma mulher adulta, formada, inteligente, cheia de boas ideias pra dar, você fica com medo, a sua criança ferida fica com medo de falar, as pessoas disseram, cala a boca, sua ideia não é importante não. Que quando a pessoa casa é pra sempre e que era errado separar, tinha que aguentar tudo. Verdade, existem casos e casos, né? A própria Bíblia, ela fala da questão do divórcio, de quando é que acontece, de quando é que não acontece, né? Em casos em que há traição, em casos em que há abuso, que há ameaça física, ameaça moral, tá? Não tô dizendo aqui que você tem que separar, mas procure o seu pastor, procure o seu líder, converse, né? Criou um bloqueio em expressar meus pensamentos. Isso mesmo. Vingou e frutificou, verdade. A Nutri tá colocando aqui, ó. Cresci escutando aqui, eu nunca deveria depender de homem. E é difícil aceitar algo relacionado a dinheiro. Olha aí. Gente, eu acho que eu não sei o que aconteceu não na geração dos nossos pais, mas eles tinham muito essa ideia. Por exemplo, lá em casa não era minha mãe que falava, era mais o meu pai que falava essa questão de ninguém lhe mande. Eu não sei se foi uma novela que eles assistiram, se era algo assim cultural da época, né? Mas é uma geração assim que as mulheres cresceram ouvindo muito isso e hoje a gente tá vendo aí o resultado. Homens fracos, homens frágeis, escondidos atrás da barra da saia da mãe, que não tem coragem de ser homem de verdade, que não são provedores, que não são líderes da sua casa, e mulheres fortes demais. E existe uma pesquisa que diz que a mulher que antes vivia 20 anos a mais que o homem, como ela assumiu uma postura, uma posição que não era dela, ela passou a viver 10 anos a menos, certo? Gente, a nossa live vai já acabar, passou muito rápido, poxa vida. Eu ainda tinha um bocado de coisa para falar para vocês, mas não tem problema não, eu continuo em outra oportunidade. Vou dar aqui os recados, certo? Primeira coisa, vai ter um resumo dessa live exclusivo, tá? Um resumão bem completinho, inclusive com o que eu não pude falar aqui agora por conta do tempo. E esse resumo vai para quem tiver inscrita na minha lista de e-mail. Como é que você vai fazer para se inscrever? Tem um link na minha bio, caso você não ache, não tem problema. É só você entrar naquele canal que eu não posso falar aqui o nome. Você pode me pedir o link no direct depois da live, que aí eu te dou o link lá dentro do canal, vou colocar o link para você ir pro e-mail. Os resumos vão ficar indo por lá, porque vai ficar mais organizado para mim, certo? E lá no canal, o que é que eu vou fazer para quem estiver lá? Vou dar um presente para vocês. Eu vou montar aqui uma lista de uns 4 ou 5 livros que eu li que mudaram completamente a minha maneira de pensar, porque a gente precisa alimentar bem a nossa mente, certo? É uma das coisas que a gente mais precisa fazer para mudar as nossas crenças. Quem se inscrever no e-mail vai receber o resumo da live e lá eu vou deixar escrito o que é que você faz para mudar as suas crenças, para transformar, para desfazer, tá certo? Então assim, muito obrigada para todo mundo que ficou aqui. Vamos fazer o print antes que eu me esqueça. O que é que vai ter no print hoje? Eu vou pegar aqui meu copão d'água.
Tem que ser as cores diferentes pro povo ficar curioso. Se for toda vida a Bíblia, né? O povo nunca vai... O povo toda vida vai dizer, essa mulher só anda com essa Bíblia. Ando mesmo, né? Bora aí, faça aí o print aí, eu com a água. Sabe, você se alimentar bem, ó. Faz o print. Printaram aí. Vou até beber uma água. Isso aqui, toda vez que você vê esse print, é pra você se lembrar que você tem que alimentar bem a sua mente. Hidratar também, certo? Então, ó, vamos lá pro canal, tá bom? Vou colocar tudo lá. Tem um monte de surpresa vindo. E atenção, muito importante. Isso aqui é o aviso mais importante da noite. Importantíssimo, tá? A gente tá preparando uma surpresa gratuita pra semana que vem. Mas, assim, as vagas são muito limitadas. Tanto que a gente vai ter que fazer uma seleção. E quem vai ter acesso ao formulário para poder preencher, aplicar, para ver se entra nesse curso novo. Eita, o som tá alto. Nesse curso novo que eu vou lançar, acontece um curso totalmente novo. Quem quiser aplicar precisa estar lá dentro do canal do Telegram. Vou falar só essa vez que é para não repetir, senão o Instagram me buga, tá? Tá lá nesse canal. Semana que vem, na segunda, eu vou colocar o formulário lá. Você vai preencher, vai aplicar. E aí, eu e o Tess vamos selecionar algumas pessoas gratuitamente para participar desse curso, certo? Não posso colocar aqui no Instagram aberto, porque são poucas vagas, então vai ser só para quem estiver lá no canal. Se você não tá, bora! Quem tiver com dificuldade de entrar no canal, quem não estiver sabendo como usar, o que fazer, me chama no direct que eu explico tudo bem direitinho. Combinado? Tá? E eu quero declarar, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho, 2 minutos. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar que em nome de Jesus, nenhuma crença que foi colocada sobre você, que te limita, ela vai prevalecer sobre a sua vida. Porque justamente hoje a gente está começando a celebrar a Páscoa. E a Páscoa, ela fala da morte de Jesus na cruz, do preço que ele pagou. Jesus, ele riscou todo o escrito de dívida que era contra a nossa vida. Ele riscou tudo, ele cancelou. Ele humilhou os principados, as potestades, todos os demônios, ele humilhou na cruz. Ele expôs eles publicamente, Jesus enfrentou toda dor para que hoje eu e você, a gente fosse livre. Páscoa quer dizer passagem, quer dizer libertação. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro libertação na minha vida e na sua vida. De todas as crenças que nos limitam de sermos a nossa melhor versão, aquilo que Deus sonhou para a nossa vida, tá? Que Deus abençoe você, que você tenha uma Páscoa maravilhosa, que seja um tempo que Deus fale profundamente ao seu coração, tá bom? Conta comigo, o que você precisar, me manda um direct que eu vou estar aqui ao vivo com você, tá? Um beijo, Deus abençoe vocês. Beijo, obrigada quem ficou até o final.